brasileiro naturalizado poderá ser extraditado. Então, meus amigos, em resumo, isso é bem provável que caia na sua prova. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em 2 casos: por crime anterior à naturalização ou por tráfico de drogas. Outra pergunta importante: quem analisa a extradição? Imagine, um país pede a extradição para o Brasil. Quem analisará essa extradição? Respondo a vocês. Quem vai examinar é o Supremo Tribunal Federal. É o que determina, meus amigos, o artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. O artigo 102, inciso 1, quando fala da competência do Supremo Tribunal Federal, diz que o Supremo deve examinar os pedidos de extradição. É por isso que o Supremo, por exemplo, está examinando o pedido de extradição do italiano Cesare Battisti. A Itália pediu a extradição para o Brasil e quem analisa é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo examinará os requisitos daquele pedido de extradição. E quais são os requisitos? São vários. São vários requisitos do pedido extradicional que estão previstos, alguns na Constituição Federal, outros no Estatuto do Estrangeiro. Primeiro requisito importante, esse previsto na Constituição Federal: o Brasil não pode extraditar uma pessoa por crimes políticos. Então, o Brasil, por exemplo, não poderá extraditar um jornalista cubano para Cuba sob a prática de um crime político. Se ele praticou um crime político, um crime de opinião, ele não pode ser extraditado. O artigo 5º veda a extradição pela prática de crimes de opinião. Há outros requisitos também que o Supremo vai examinar no tocante a esse pedido de extradição. Por exemplo, não poderemos extraditar e o Supremo não vai permitir a extradição se já houve a extinção da punibilidade daquele crime em qualquer uma das leis dos 2 países. Então, por exemplo, foi por esse motivo que o Brasil não extraditou o inglês Ronald Biggs pelo assalto ao trem pagador. Pediram a extradição, a Inglaterra pediu a extradição de Ronald Biggs e o Brasil disse: não, segundo a lei brasileira, esse crime já está prescrito. E lembre-se que, segundo a Constituição brasileira, todos os crimes prescrevem, exceto 2. Exceto 2 crimes que são imprescritíveis. O racismo é imprescritível, segundo o artigo 5º, e os grupos armados contra o Estado Democrático também é um crime imprescritível, segundo o artigo 5º da Constituição. Portanto, veja só, os requisitos examinados pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo não vai permitir a extradição de crime político. O Supremo vai verificar se já houve a extinção da punibilidade, segundo algumas dessas leis. Quer ver outro requisito? Tem que ser crime nos 2 países. Para que haja extradição, tem que ser crime aqui e tem que ser crime lá. Por exemplo, imaginem que um brasileiro vai para o Irã e pratica adultério. Então, lá no Irã ele pratica adultério e vem para o Brasil. O Irã pede a extradição daquele rapaz, pode ser um iraniano, pode ser um iraquiano, pede a extradição daquele rapaz pela prática do adultério. O Brasil poderá extraditar uma pessoa pela prática de adultério? Não mais. Adultério não é mais crime no Brasil. Adultério é fato atípico. Então, para que haja a extradição, é necessário, portanto, que seja crime aqui no Brasil e lá no outro país. Princípio da dupla tipicidade. Então, feito o pedido para o Brasil de extradição, quem vai examinar esses requisitos é o Supremo Tribunal Federal. E aí, dada a autorização para a extradição, poderá essa pessoa ser extraditada para outro país, para que lá ela seja processada ou cumpra pena. Tudo bem, meus amigos? Fácil, portanto, hein? A diferença entre deportação, expulsão e extradição. A extradição ela é bilateral. A extradição ela pode recair sobre brasileiros, ao contrário dos 2 anteriores institutos. Esse, portanto, meus queridos amigos, foi o tema do dia.
Vamos agora ao segundo bloco desse programa, o meu bloco preferido. Aquele bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas. Vamos lá? Vamos a esse bloco? Pois então, pergunte ao professor. Pois bem, agora iniciamos o meu bloco preferido, o bloco intitulado Pergunte ao Professor. O bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer perguntas sobre o tema do dia, o tema que estamos estudando no programa de hoje. E vamos ver o que os alunos de todo o Brasil têm para perguntar sobre o tema da aula de hoje? Vamos lá, pergunte ao professor. Professor Flávio Martins, qual a diferença entre deportação, extradição e expulsão? Excelente essa pergunta, não é? E ela pode cair dessa maneira nos concursos públicos e, sobretudo, no exame da OAB. Realmente, eu falei durante o primeiro bloco desse programa, durante o tema do dia, eu falei sobre as principais características da extradição, da deportação, da expulsão, mas, efetivamente, quais são as diferenças? Olha, meus amigos, podemos elencar as diferenças da seguinte maneira. Primeira diferença. Enquanto a deportação e a expulsão são atos unilaterais, ou seja, o Brasil deporta espontaneamente se quiser, o Brasil expulsa espontaneamente se quiser, a extradição ela é bilateral. Sempre o acordo entre dois países. Sempre deve haver um tratado de extradição entre esses dois países, ou pelo menos um acordo de reciprocidade entre esses dois países. Então, meus amigos, enquanto a deportação e a expulsão são unilaterais, a extradição ela é bilateral. Mas não é a única diferença, não. Enquanto a expulsão e a extradição só recai sobre estrangeiros, então extradição e expulsão só recai sobre estrangeiros. A extradição, ela recai sobre estrangeiros e ela também pode recair sobre brasileiros. Você lembra quando? É fácil. Não recai sobre brasileiros natos, em hipótese alguma. Brasileiro nato não pode ser extraditado, mas pode recair sobre brasileiros naturalizados. Primeiramente, aquele brasileiro naturalizado que praticou crimes anteriores à naturalização. Por esses crimes, o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado pelos crimes anteriores à naturalização ou pelo tráfico de drogas. Não importando o tempo, o tráfico de drogas autoriza a extradição do brasileiro naturalizado. Então, meus queridos amigos, em resumo, são duas as principais diferenças entre deportação, expulsão e extradição. Enquanto a expulsão e a deportação são unilaterais, a extradição é bilateral. Enquanto a expulsão e a deportação, elas recaem apenas e tão somente sobre estrangeiros, a extradição, como você sabe, recai sobre estrangeiros e brasileiros naturalizados naqueles casos previstos na Constituição. Pois bem, essa então foi a primeira pergunta que me foi feita nesse quadro tão querido, tão preferido. E se você também quer fazer aí uma pergunta, quer fazer alguma observação, não se acanhe, mande um e-mail para nós. O e-mail é provafinal@lfg.com.br. Vamos ver a segunda pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Brasileiro nato e naturalizado podem ser extraditados? Olha, meus queridos amigos, como eu acabo de mencionar para vocês, brasileiro nato não pode ser expulso. Brasileiro nato não pode ser deportado. Aliás, nem o brasileiro nato, nem o brasileiro naturalizado. Deportados, eles não podem. Agora, extraditados, eles podem. É o que diz o artigo 5º da Constituição Federal. Brasileiro nato, não. E eu aproveito o ensejo para dizer quem é brasileiro nato. Ora, a Constituição define o brasileiro nato no artigo 12, inciso 1 da Constituição Federal. São 4 hipóteses diferentes de brasileiro nato. O nascido em território brasileiro, salvo